15 Jan 2022 Cor litúrgica, verde primeira semana comum sábado primeira leitura, 1 SM 9,14 17 19 10 1 leitura do primeiro livro de Samuel 9,1 Havia um homem de Benjamim, chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorat, filho de Afia, um benjaminita, homem forte e valente. 2 Ele tinha um filho chamado Saul, de boa apresentação. Entre os filhos de Israel não havia outro melhor do que ele, dos ombros para cima sobressaía todo o povo. 3 Ora, aconteceu que se perderam umas jumentas de Cis, pai de Saul. E Cis disse seu filho Saul, toma contigo um dos criados, põe-te a caminho e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a montanha de Efraim 4 e a região de Salisa, mas não as encontraram. Passaram também pela região de Salim, sem encontrar nada, e, ainda pela terra de Benjamim, sem resultado algum. 17 Quando Samuel avistou Saul, o Senhor lhe disse, este é o homem de quem te falei. Ele reinará sobre o meu povo. 18 Saul aproximou-se de Samuel, na soleira da porta, e disse-lhe, peço-te que me informes onde é a casa do vidente. 19 Samuel respondeu a Saul, sou eu mesmo o vidente. Sobe na minha frente ao santuário da colina. Hoje comereis comigo, e amanhã de manhã te deixarei partir, depois de ter revelado tudo o que tens no coração. 10,1 Na manhã seguinte, Samuel tomou um pequeno frasco de azeite, derramou-o sobre a cabeça de Saul e beijou-o dizendo, com isto o Senhor te ungiu como chefe do seu povo, Israel. Tu governarás o povo do Senhor e o livrará das mãos de seus inimigos, que estão ao seu redor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 20. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Senhor, em vossa força o rei se alegra, quanto exulta de alegria em vosso auxílio. O que sonhou o seu coração, lhe concedestes, não recusastes os pedidos de seus lábios. Com bênção generosa o preparastes, de ouro puro coroaste sua fronte. A vida ele pediu e vós lhe destes, longos dias, vida longa pelos séculos. É grande a sua glória em vosso auxílio, de esplendor e majestade o revestistes. Transformastes o seu nome numa bênção, e o cobristes de alegria em vossa face. Evangelho, MC 2,13 17 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, 13 Jesus saiu de novo para a beira-mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. 14 Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, segue-me. Levi se levantou e o seguiu. 15 E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. 16 Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos, por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? 17 Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes, não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Permita que o médico Jesus cuide de você. 15 de janeiro Jesus faz uma constatação, o coração do ser humano está doente, precisa de médico e de remédios. O meu e o teu coração estão doentes. A doença maior é a de pretender salvar-se sozinho, de não contar com a graça de Deus. Quem se considera justo demais está com o coração adoecido. Foi esse o cenário que Jesus encontrou quando ele chama Levi daquela coletoria de impostos, e as pessoas que estão ao redor começam a julgar. Porque Jesus entra na casa daquele homem, e não apenas a casa física, e sim a casa do coração. Existem dois tipos de pessoas, as que se reconhecem pecadoras e aquelas que se acham perfeitas demais. As primeiras podem se converterem, mudar de vida, quando abrem o coração para Deus. Já as que se acham justas demais são impossíveis, nem o Senhor conseguiu isto, entrar naqueles corações endurecidos que pretendiam se salvarem sozinhos, que queriam trilhar um caminho de autojustificação, de autorredenção, mas não confiavam em Deus. Foi isso que Jesus encontrou, quando estava ali naquela cena com o Levi, um pecador público, que se deixou tocar pelo olhar amoroso de Jesus.
Abramos o nosso coração e a nossa vida para que entre o médico da nossa alma, Jesus, para que nos cure de um lado aquela realidade dura dos fariseus, mestres das leis, que não aceitavam que Jesus pudesse construir um caminho de amor, de fraternidade com uma pessoa pecadora. E, muitas vezes, nós somos assim, pensamos que o Senhor Jesus e a graça de Deus não podem habitar em determinados corações, nós predeterminamos que essas pessoas não são destinadas ao amor de Deus. As julgamos e a condenamos, e foi isso que Jesus encontrou de um lado. Mas do outro lado, quando Jesus encontra o coração aberto de Levi, que está disposto a uma vida nova, Jesus pôde ser médico para ele, cura as feridas dele, ele pôde colocar remédio e bálsamo nessas feridas e começar com Levi uma belíssima história de amor, começar com ele uma história de fraternidade e de comunhão. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Talvez, hoje, o meu coração e o teu estejam doentes, e nós precisamos do médico Jesus. Abramos o nosso coração e a nossa vida para que entre esse médico da nossa alma, para que nos cure, perdoe os nossos pecados, nos purifique e nos leve para o dom de uma vida nova. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. Santo do dia. Santo Amaro nasceu em Roma e entrou muito cedo para a vida religiosa. Filho espiritual e grande amigo de São Bento, tornou-se um beneditino com apenas 12 anos de idade. Realidades daquele tempo, mas que apontam para uma necessidade dos tempos atuais. Ele foi apontado, desde muito cedo, como um exemplo de silêncio e também de correspondência às exigências da vida monacal. Vida de austeridade, de ação, de oração, ora et labora de fato. Grande amigo de São Bento, viveu momentos que ficaram registrados. São Gregório foi quem deixou o testemunho de que, certa vez, São Bento, por revelação, soube que um jovem estava para se afogar em um açude. Disse ao então discípulo Amaro que fosse ao encontro daquele jovem. Ele foi. Sem perceber, com tanta obediência, ele caminhou sobre as águas e salvou aquele jovem. Só depois ele percebeu que havia acontecido aquele milagre. Retribuíram a ele, mas, claro, ele atribuiu a São Bento, pois só obedeceu. História ou lenda, isso demonstra como Deus pode fazer o impossível aos olhos humanos na vida e por meio da vida naqueles que acreditam e buscam corresponder à vocação. Todos nós temos uma vocação comum, a mesma que Santo Amaro teve, a vocação à santidade. Esse santo foi quem sucedeu São Bento em Subíaco, quando este foi para Monte Casino. Ele foi exemplo de virtude, obediência e abertura à ação do Espírito Santo. Santo Amaro, rogai por nós.